bendizemos, nós te exaltamos. O Senhor é tão poderoso, magnífico, soberano. Sua glória se estende sobre toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, que ela venha sobre nós. Nós te amamos, Senhor, Tu és merecedor. Diga palavras de amor ao Senhor no seu lugar onde você está. Declara o seu amor a Ele. Diga: Jesus, Tu és tão... O que seria de mim sem a Tua presença? Oh, Jesus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus. És adorado. És adorado, Santo. Oh, aleluia. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Contemple o Senhor, diga: Santo é o Senhor Deus poderoso. Tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Com as mãos levantadas, diga: Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Se você crê, diga: digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Santo, digno e poderoso, não há outro como tu, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, tu és santo, tu és merecedor. Aleluia. Quero ministrar algo da parte de Deus ao coração dos irmãos essa noite. E a palavra que eu tenho separado para ministrar, que Deus tem falado no meu coração, eu até coloquei um título aqui, chama assim: Coragem para Vencer. Fala para o teu irmão aí do lado: você tem que ter coragem para vencer. Você sabe que essa palavra coragem, né, ela tem algumas definições. O que é coragem? Pergunta aí para o teu irmão: você é corajoso de verdade? Olha para cá. O que é coragem? O dicionário, se você for procurar no dicionário, vai falar que coragem é ousadia, é intrepidez, é um posicionamento firme num revés, alguma coisa nesse nível. Sabe, uma predisposição em conquistar, em ir para cima, em fazer a coisa.
O dicionário vai falar que é isso. É isso, mas não é só isso. Na verdade, eu quero falar de algo mais do que isso aí. Mas para balizar isso daí, deixa eu ler um texto com os irmãos. Eu já tenho pregado nesse texto algumas vezes. Josué, capítulo 1. Por favor, por gentileza, abra aí Josué, capítulo 1. Um texto muito conhecido, né? Eu peguei férias, mas você nem percebeu que eu peguei férias, né? Percebeu que eu peguei férias? Mas eu peguei férias. Já acabou minhas férias, você sabia disso? Oh, meu Jesus amado. Josué capítulo 1 diz assim, ó, olha só. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse rio Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Repita, forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então veja só, aqui essa passagem você conhece, né? Moisés estava conduzindo o povo tirado do Egito, povo que estava escravo no Egito, povo de Deus. E Moisés conduz por longa data, na verdade 40 anos, ali conduzindo o povo. E num dado momento, às vésperas de entrar em Canaã, Deus chega e por algum motivo toma Moisés para si, e agora precisava ser levantado um novo líder. E esse líder era Josué. Mas Josué não estava acostumado a liderar. E Deus então chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Toma esse povo agora e atravessa o rio Jordão. Cumpre a missão. Termina a missão. Eu não sei como você enxerga isso, mas sabe, no nosso meio existe uma frase que muitos dizem para nós, não é? Muitos dizem para nós assim: olha, pastor, eu estou aqui para ajudar. Nós já ouviram essa frase? Ninguém nunca ouviu essa frase? As pessoas chegam para o líder de célula e falam assim: meu líder de célula, eu estou aqui para te ajudar. As pessoas chegam para o discipulador, de repente, e falam: estou aqui para te ajudar. Chega para o pastor e também fala: estou aqui para te ajudar. E começou a caminhar conosco. Alguém ali numa célula, no discipulado, comigo. Mas de repente, é o momento dele. De repente, essa pessoa agora tem a oportunidade de estar à frente, de tomar um espaço. Mas ela não está acostumada com isso. Na verdade, ela está acostumada a andar na sombra do outro. Como muitos de nós. Nós começamos nossas caminhadas assim, caminhando na sombra de alguém, aprendendo com esse alguém, sugando desse alguém, absorvendo aquilo que essa pessoa tem para nos ensinar. E nós vamos caminhando, até que chega o momento de eu deixar de ser o coadjuvante e começar a fazer algo. Isso acontece muito nas células. Às vezes a pessoa está ali caminhando na célula e chegou o momento, de repente, de multiplicar a célula. E aí, o desespero do líder muitas vezes é que ele não encontra alguém para multiplicar a célula. Ele fica procurando, falando: agora quem que eu vou levantar para multiplicar a célula? Chegou a vez de outra pessoa a atuar. Sair da sombra. Fazer algo relevante realmente.
Esse era o caso de Josué. Josué até aquele momento estava acostumado simplesmente a estar com Moisés. Josué acompanhava Moisés em toda a situação. Moisés foi ao monte receber da parte de Deus lá as leis, as tábuas da lei. E Josué estava ali ao pé do monte, aguardando Moisés descer. Quando Moisés ia para a tenda da congregação conversar com o Senhor, Josué ficava ali à porta, observando, sabe, esperando, vendo o que estava acontecendo, aprendendo. Mas existe um momento em que tanto Josué como eu, você, ou qualquer crente, será desafiado a sair da sombra, a sair daquele local de conforto, onde o outro está fazendo, e você simplesmente está assistindo. Em suma, existe um momento em que você vai ser desafiado a cumprir o seu propósito de vida, aquilo para o qual você foi chamado. Nós somos assim, a igreja deve caminhar assim, nós precisamos caminhar assim. Se a igreja não caminhar assim, a igreja não vai crescer, não vai avançar. Um dos motivos de nós termos crescido como igreja é exatamente esse. É a liderança não ser centralizada unicamente no pastor da igreja. Eu não lidero a igreja sozinho, você sabe disso. Nós somos, na verdade, um presbitério. Nós temos um conselho, sabe, os irmãos discipuladores, os irmãos que são pastores, obreiros, e os irmãos que são líderes também ajudam a liderar. E isso leva a igreja a avançar. Quanto mais pessoas saírem da sombra, quanto mais pessoas deixarem de ser, entre aspas, os coadjuvantes e começarem a atuar, mais a igreja cresce. Eu costumo dizer aos irmãos, nós não multiplicamos células. As pessoas falam, pastor, quantas células nós vamos multiplicar? E eu falo, isso está errado. Nós não multiplicamos células, nós temos que multiplicar líderes. Esse é o nosso grande desafio. Nosso desafio não é multiplicar células, é multiplicar líderes. Pessoas que estejam dispostas realmente a sair da sombra, a deixar aquela frase, a frase dita, eu estou aqui para ajudar, e começar realmente a fazer algo à frente. Se não for assim, nós não crescemos como igreja. Moisés, meu servo, é morto, ele não está mais aqui. E agora, quem que tem que seguir? Quem que tem que avançar? Josué tem que avançar. Mas Josué, então, ele entra num conflito interno. Ele precisa de algo. Deus sabe disso. Deus sabe que Josué está temeroso. Deus sabe que Josué está com medo. Na verdade, o que contrapõe a coragem é o medo. Mas não é o medo que Deus coloca no nosso coração. Sabe que Deus coloca medo no nosso coração? Deus coloca medo no nosso coração como prevenção de acidente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Imagine que aqui é um precipício. Aí eu chego aqui na ponta, opa! Eu fico com medo. Com medo do quê? De cair no precipício. Eu não sei quanto a você. Eu, quando eu chego perto de um rio assim, que eu fico olhando, não gosto de fazer isso, Paulo. O rio está passando assim, a água está passando, eu fico olhando assim, me dá um negócio aqui dentro assim, não sei, como é que chama isso mesmo? Me dá é medo? Não, me dá um negócio estranho, dá vontade de sair correndo dali. Eu não gosto, parece que é negócio, parece que chama a gente. Eu vou sair daqui de perto desse negócio. Tenho medo, mas é um medo que Deus coloca no coração, no nosso coração, para que você não sofra, para que você não caia em ciladas, para que você não morra. É o medo de repente você chegar perto de um lugar com esse aqui e falar assim, olha, opa, não posso colocar o dedo aqui, se colocar o dedo aqui vai dar choque. Então eu tenho medo disso. Não é desse medo que eu estou falando. O medo que eu quero falar com você essa noite, e que é o medo que corrói o coração de muitos, é o medo do fracasso. É o medo de não corresponder. É o medo de decepcionar. É o medo de, talvez, eu não seja a pessoa adequada para isso. É o medo que me faz recuar diante de um desafio. Se é que você me entende. Josué estava diante do maior desafio da vida dele. Qual que era o maior desafio da vida dele? Era colocar em prática o que até aquele momento ele tinha aprendido com Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quantos estão salvos no Senhor Jesus aqui? Amém. Deixa eu te falar algo com todo carinho e respeito. Você foi chamado por Deus e você tem aprendido muita coisa. Mas o que você tem aprendido não é para você guardar com você simplesmente. É para você colocar em prática.
É para você reproduzir isso que você tem aprendido em outros. Josué tinha aprendido muito de Moisés, mas havia chegado o momento dele colocar aquilo em prática. E vou te falar algo: quando chega esse momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido, o medo vem. Mas via de regra é o medo: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou corresponder às expectativas daqueles que estão me colocando nessa condição? E se eu não corresponder, o que eu faço? E se der errado, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu saí lá de Mauá para vir assumir uma igreja aqui em Ourinhos, mas isso der errado, o que eu faço da minha vida? Se eu chego aqui, a igreja não cresce, a igreja não avança, os irmãos me rejeitam, e agora? O que eu faço da vida? Para onde que eu vou? Medo, que às vezes tentam segurar-nos, impedir você de conquistar. Você precisa de coragem para ser um vencedor. Deus olhou para Moisés, Deus olhou para Josué e viu que ele precisava de algo. Deus então começa a ter essa conversa com Josué. Essa conversa não é com Moisés estava morto. Essa conversa é com Josué. Deus precisava falar algo ao coração dele, para trazer ao coração dele segurança, para trazer ao coração dele certeza de que o Senhor estava com ele. Olha só o que ele diz no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Por que Deus fala isso para Josué? Para que Josué tenha certeza, tivesse certeza: Josué, eu vou estar com você em todos os momentos da tua vida. Eu vou estar com você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Tenha certeza disso, Josué. Para animá-lo a ter coragem, para animá-lo a avançar, para animá-lo a conquistar. Sabe, o vencedor, ele precisa disso. O vencedor, ele precisa dessa coragem no coração dele. Então preste muita atenção no que eu estou falando. Às vezes pessoas chegam para a gente e falam assim: não, a coragem é algo nato, ou seja, algo que a pessoa nasce com ela. Então alguns têm coragem porque nasceram corajosos, e outros na verdade não têm coragem porque não nasceram assim. Que pena, ele vai continuar sendo um derrotado, sendo alguém que não tem coragem o resto da vida. Que pena que é assim. Isso é uma mentira do inferno. O que você nasce com ele, com certeza, tem outro nome, chama-se rebeldia. Rebeldia, todo ser humano nasce com ela, coragem não. Você e eu, nós nascemos com essa rebeldia porque nós somos, enquanto carne, enquanto natureza natural aqui da terra, nós somos filhos de Adão. E Adão foi rebelde. Então nós nascemos com essa essência. Toda criança nasce rebelde. Você precisa tratá-la. Você precisa tirá-la disso. Você precisa mostrar outras coisas para ela, dar outro foco. Pastor, então a coragem é o quê? Na verdade, a coragem, ela é um processo que acontece na sua e na minha vida. Ela vai gerando dentro de você. Você vai se preparando para o momento em que você vai exercer essa coragem. O momento que você vai tomar posse dela. E você precisa dela. Não é só Josué que precisava de coragem, não. Você e eu precisamos. Por quê? Porque não pense em você que você foi ganho pelo Senhor Jesus só para ficar esquentando o banco de igreja. Isso é mentira do diabo também. Você foi ganho para fazer algo. Mas pastor, então por que eu não faço muitas vezes? Com todo respeito, com todo carinho, porque lhe falta coragem. Coragem para quê, pastor? Coragem para acreditar de que o que Deus fala é verdade. Coragem para acreditar de que o Senhor está com você em todo tempo, em todo momento, que o Senhor não te desampara. Você precisa disso. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso está falando nesse texto o quê? Josué, eu estou com você, ser forte e corajoso. Então nós precisamos entender que o medo, ele vem para nos segurar. E você precisa abolir o medo da sua vida. Precisa tirar ele da sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Tendo coragem. Toda vez que você conquista algo, o medo ficou para trás.
Quando você olha, e eu vou te falar alguma coisa, quando eu olho para a igreja e vejo a igreja crescendo, eu vejo que o meu medo ficou para trás. E nós vamos multiplicar essa igreja, e essa igreja vai crescer, e essa igreja vai ser igreja de 1.000 membros, de 2.000 membros, e vai crescer muito mais. Aleluia, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não temos medo disso. Quantos aqui chegaram ao nosso meio no primeiro semestre? Pega a sua mão. No primeiro semestre. Você que chegou ao nosso... Fique de pé, só para a gente conhecer você melhor. Você que chegou aqui no nosso meio no primeiro semestre. Por favor, por gentileza. Primeiro semestre só. Tá. Você que está nos visitando esta noite, fique em pé, por gentileza, também. Pode sentar, meus irmãos. Você que está nos visitando essa noite. Vocês são bem-vindos aqui. Sintam-se bem em nosso meio. Deus abençoe vocês grandemente. Mas deixa eu falar algo para você. Sabe qual que é a nossa batalha? Sabe para que você tem coragem? Para que nós precisamos de coragem? Isso aqui que está no livro de Josué, irmãos, isso aqui é algo que anuncia o espiritual, aponta para o sobrenatural. A conquista aqui é a conquista da Canaã, da terra prometida. Sabe qual que é a nossa conquista principal? É a conquista da nossa nova Jerusalém. Diga aleluia. É a nossa Canaã celestial. Sabe para que nós precisamos de coragem? Para que muitos sejam ganhos para o Senhor Jesus. Para que essas pessoas conquistem também a sua Canaã, a sua terra prometida, a terra que mana leite e mel, a sua nova Jerusalém. As pessoas estão perdidas aí sem Jesus, mas quando elas são conquistadas, porque você e eu temos coragem, e quando digo coragem, é coragem mesmo, porque você sabe, quando a pessoa tem medo, ela tem medo do quê? Ela tem medo de pregar a palavra, ela tem medo de liderar. Ainda há pouco eu estava vendo, não sei quantos viram aqui, eu estava falando no outro culto, o Yuri, quantos conhecem o Yuri aqui? Vocês viram o que ele fez essa semana? Ele postou lá, que ele foi na praça aqui de Ourinho, na praça principal de Ourinhos, e estava cantando um louvor lá no meio da praça. Quantos viram esse vídeo dele? Algumas pessoas viram. Ele estava cantando o louvor dele lá no meio da praça, e cantando sozinho. Colocou lá a caixa de som dele, pegou o violão e blém, 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 Jesus, louvado seja o Senhor, e ali, eu vou te falar, precisa de coragem para isso? Sim ou não? Sim. Você teria essa coragem? Percebe? Por que você não teria essa coragem? Ah, pastor, porque eu acho que eu não ficaria bem para mim. Porque você teria vergonha. Vergonha. Lá em São Paulo nós tínhamos os subúrbios, né? Os trens. E às vezes eu ia de trem lá para Vila Mariana, onde a gente se reunia com o pastor Wilson e a equipe. E aí tem aqueles irmãozinhos no trem. Aí eu ficava olhando os irmãozinhos nervosos, irmão. Pegava a Bíblia lá e pá, e palavra. Eu falei, Jesus, me dá essa coragem. Eu não criticava os irmãos, não. Algumas pessoas falam, que ridículo, o cara fazer isso. Ridículo é você que fica quieto. Ele pelo menos está falando alguma coisa no reino de Deus. Aí aquele que só critica, esse aqui é o ridículo. Né? Deixa ele fazer do jeito dele, ué. Sim ou não? Pastor, você teria coragem? Confesso a você que eu não teria coragem. Tem que ser réu, confesso nisso aqui. Mas saiba, o medo de passar vergonha nos impede de ser corajosos. O medo do ridículo, o medo de não agradar, o medo de não corresponder, isso nos impede de ser corajosos. Nós precisamos jogar fora esse medo. O medo de começar a liderar uma célula e não dar certo, a célula fracassar. Precisamos abandonar isso. Sabe? Nós precisamos sair disso. Precisamos ter coragem. Coragem. Sabe, os irmãos sabem, eu fui analista de sistema durante 19 anos da minha vida. E eu me recordo de um momento que eu estava trabalhando numa empresa. Eu era o responsável pelo sistema de faturamento da empresa, uma multinacional. Você sabe, né? Sistema de faturamento numa empresa tem que ser o sistema que, se não faturar, não tem jeito. Se não sair a nota fiscal, se não sair ali, não tem jeito. E o sistema deu um problema. Eu fui perceber o problema, já era próximo das 5 horas da tarde.
E no outro dia, às 8 da manhã, teria que gerar as notas fiscais. E não ia gerar notas fiscais se eu não arrumasse aquele problema. Aí eu comecei a mexer no sistema, comecei a fuçar ali no sistema. E foi virando horas e horas e horas e horas. A hora que eu vi já era 6 horas da manhã, eu estava lá ainda. No dia seguinte. 7 horas da manhã eu estava lá ainda, sem conseguir arrumar o sistema. Começou a chegar o pessoal de vendas, o pessoal de faturamento, e eu lá ainda. Suando frio, imagina, suando assim. Acho que eu tinha uns 28, 29 anos nessa época. E aí as pessoas começaram a chegar, e o gerente da área de faturamento começou a me ofender, a falar bobagens pra gente, pra mim, né? Falando que você é responsável, onde já se viu, falou um monte de bobagem, eu só ouvindo o negócio. Olha que estava assim, já nos 47 minutos do segundo tempo da prorrogação, eu arrumei o negócio. Aí eu falei, ufa. E lá, na época, a gente chamava de CPD, né? Centro de Processamento de Dados. Isso é lá atrás, irmão. Eu sou do tempo lá de trás. E era no segundo andar. E eu subi no segundo andar, já estava toda a minha equipe, já estava lá. Meu gerente, os outros analistas, estavam todos lá. Até o gerente me brincou, você não trocou de roupa não? Não tem roupa na sua casa? Está com a minha roupa de ontem? Eu falei, não, você não sabe, eu fiquei aqui a noite toda, resolvendo o problema do sistema que deu pau, e não sei o quê. E aí ele falou para mim assim, mas você ficou a noite toda aqui? Eu falei, estava lá embaixo na área de vendas, lá, pôr na máquina para funcionar, não sei o quê. Eu falei, inclusive o gerente lá me falou um monte de bobagem para mim, falei para ele, né? Ele falou, é mesmo? Falou tudo isso para você? Eu falei, falou. Ele pegou pelo braço, vamos lá conversar com ele. Eu falei, ai meu Deus. Mas ele desceu lá na área de vendas, mas falou um monte pro cara. Mas falou, xingou o cara, falou um monte de bobagem também pro cara. Quase saíram no tapa os dois lá. Eu falei, Wellington, chamava o Wellington. Eu falei, Wellington, não precisa de tudo isso não. Pra que isso? Eu entendo. Aí ele me falou uma frase, irmãos. Uma frase. O cara é ímpio. Ele está vivo até hoje, perdi contato. Mas ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim, ele falou, Celso, a pessoa que eu quero aqui para trabalhar comigo, não é uma pessoa que nunca erra, mas sim a pessoa que quando erra, se esforça para arrumar, para consertar e conserta. Isso aí nunca mais saiu da minha cabeça. E hoje eu falo isso para os meus discípulos. Falo assim, olha, pessoas para caminhar comigo, eu não quero as pessoas que nunca erram, porque irmãos, quem nunca erra é porque nunca tenta. Está compreendendo? Se você for tentar, você vai errar em algum momento. Você vai falhar em alguma oportunidade. Quem não erra é porque nunca faz, na verdade. Agora, o melhor é aquele que erra, aprende com o erro, resolve e segue para frente, crescendo. Está compreendendo? Então não fique pensando assim, eu não vou conseguir, vou ter vergonha, não vou conseguir multiplicar a célula, porque eu não dei o jeito. E você sabe, as desculpas são tantas. Eu lembro lá em São Paulo, quando a gente liderava a igreja lá em São Paulo, alguns irmãos falavam assim, pastor, eu não posso liderar agora porque eu vou estudar. Tá bom. Eu também não posso liderar agora porque eu tenho trabalho, o meu trabalho não permite. Aí o outro falava, eu também não posso liderar agora porque, você compreende, né? Eu tenho que cuidar da minha família. Aí o outro falava, eu também não posso liderar agora porque eu não estou ainda preparado. E a lista das desculpas, irmãos, elas se avolumam de uma forma enorme. Sempre a pessoa vai achar algum motivo para continuar na sombra de Moisés. O que Deus estava falando para Josué? Chegou a hora de você sair da sombra de Moisés. Moisés não está mais aqui. Você agora vai assumir. Você agora vai estar à frente. Sabe o lugar mais isolado que existe na igreja? É o meu. É o meu lugar. É o lugar do pastor. Você tem um problema, você procura o líder de célula. O líder de célula tem um problema, procura o discipulador. O discipulador tem um problema, procura o pastor. Eu, se tiver um problema aqui, eu tenho que ligar lá para São Paulo. Pastor Wilson, me ajuda. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de não resolver os problemas. Eu gosto de resolver os problemas. Na verdade, eu sempre digo para os irmãos, líder existe para resolver problemas. Se não tiver que resolver problema, para que existe líder? Para que serve líder, se não resolve problema nenhum? Nós existimos para resolver. Você foi chamado para algo. Josué tinha sido chamado para algo. Chegou o momento de Josué. O que Josué tinha que fazer? Ele tinha que atravessar o rio Jordão.
e tinha que conquistar a terra prometida. Eu quero perguntar para você, qual é a sua terra prometida? Para quê? Ou por que que você foi ganho por Jesus? Não, eu fui ganho por Jesus porque Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus é tão bonzinho. Não, filho, você foi ganho por Jesus, sabe por quê? Para cumprir um propósito eterno e divino para o Senhor. Só existe uma modalidade de gente que cumpre um propósito para Deus nessa terra. Sabe quem que é? Igreja. Igreja. É só a igreja que cumpre um propósito para Deus nessa terra. Mas ninguém. Nós fomos ganhos para isso. Josué estava sendo desafiado pelo Senhor. Josué, agora chegou a sua vez. Agora você tem que fazer. Pergunta para o teu irmão aí, já chegou a sua vez? Pergunta para o outro, você tem medo? Sabe o que Deus faz conosco? Eu vou te falar o que Deus faz conosco. Ele nos desperta. Às vezes nós ficamos acomodados. Ficamos acomodados no nosso dia a dia, na nossa cadeira, no nosso banco de igreja, assistindo cultos, não é? O que você vai fazer hoje? Domingo, 6 horas da tarde. Eu vou assistir culto. Eu vou assistir uma apresentação de culto. Aí você vem para a igreja para assistir. Mas o que Deus quer de você é que você participe. Não é que você assista. Porque você não foi chamado para ser um espectador. Você foi chamado para ser alguém atuante no reino de Deus. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Às vezes as pessoas do nosso meio, dentro da nossa visão, elas ficam um pouco incomodadas porque nós cutucamos, né? Nós mexemos com as pessoas para que elas cumpram o propósito dela. Para que tirem da cabeça que a salvação é um fim. A salvação não é um fim, a salvação é um começo. Começou, não terminou nada. Alguns falam assim, pastor, o que importa é que está salvo, né? Não, o que importa é estar salvo. O que importa é que ele fez algo para Deus nessa terra. Não, mas eu pensei o que importasse é só estar salvo. Não é importante estar salvo? É importante estar salvo, mas muito mais importante do que estar salvo é fazer algo em prol do reino de Deus. É cumprir um propósito nessa terra para o Senhor. Isso é muito mais importante. Então a pergunta é, Josué estava fazendo o quê? Estava aprendendo. Aprendendo para quê? Para que num dado momento da vida dele, ele fosse levantado para fazer algo. Exatamente o que aconteceu nesse texto. Agora é com você, Josué. Não tem mais jeito. Moisés morreu. Já levei ele, já está comigo. Está na glória. Agora é você que tem que fazer. Fala para o teu irmão, já chegou a sua vez? Responde para ele. Chegou ou não chegou? Não, pastor, eu só quero ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Sabe que, na verdade o que você fala é certo. Você está aqui para ajudar mesmo. Que a Bíblia fala que nós somos cooperadores da obra de Cristo. Nós somos cooperadores. Mas a grande pergunta é assim, como que nós colaboramos? Como que nós cooperamos com a obra de Cristo? De que forma fazemos isso? De que forma nós vamos cooperar com o reino de Deus? Se não for atuando, se não for tendo coragem para isso. Pastor, mas então o que é isso? O que é a coragem? Se você observar nesse texto, o Senhor fala para Josué, dispõe-te agora e atravessa o rio Jordão. A disposição, eu já enjoei de ensinar os irmãos aqui, disposição Deus não te dá. Não adianta você orar, pedir disposição para Deus. Deus não te dá isso. Os irmãos já entenderam isso, amém, meus irmãos? A disposição é algo que você tem que ter. Por isso que Deus falou para ele, dispõe-te agora. A disposição é sua. Mas Deus precisava falar mais. A disposição só não bastaria. Ele tinha que ter uma motivação interna, um sentimento interno que ia levá-lo a conquistar. Qual que é esse sentimento? Esse sentimento é a coragem. Pastor, ainda não estou conseguindo entender. Que coragem que é essa? Eu vou clarear para você. Presta atenção. O medo contrapõe com a coragem. E se nós vamos enumerar aqui os medos que nós temos, medos de não corresponder, de fracassar, de
frustrar alguém, ou medo, sei lá quantos medos, medo de alguém nos prejudicar, medo de alguém nos caluniar, medo, sei lá quantos medos você pode ter muitos medos, mas presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma coisa que contrapõe todo esse medo, sabe qual que é isso? É a confiança do que Deus fala é verdade. É a confiança, a certeza de que Deus está conosco, de que Deus está com você, de que Deus está dentro de você. Sabe por que muitas pessoas não têm coragem? Eu vou te falar muito claramente isso. Porque elas não acreditam na verdade que elas têm o Espírito Santo de Deus dentro delas. Elas não acreditam. E elas não têm coragem, elas ficam duvidando, elas ficam achando que não vai dar. E se você observar nesse texto, Deus está sendo claro. Falou, eu estarei com você. Eu estou com você, Josué. Todo tempo eu estou com você. Sabe quem que habita em você? A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus está dentro de você. Por que você não teria coragem? Se maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Por que você não teria coragem se agindo Deus, quem poderia impedir? Se Deus agir, ninguém pode impedir na sua vida. Por que você não teria coragem? Porque o medo sobressai. E quando você olha e fala assim, isso não é para mim, não vou conseguir, não vai dar certo. E Deus te chama hoje, sabe para quê? Vou te falar para quê? Para atravessar o Rio Jordão, porque a tua bênção não está no Egito, a tua bênção não está no deserto, a tua bênção está em Canaã. Para chegar em Canaã, você tem que sair do Egito, atravessar todo o deserto e atravessar o Rio Jordão. Que Deus estava falando para Josué, dispõe-te agora, seja corajoso, atravessa o Rio Jordão e chega na sua Canaã. Vou te dizer com todas as letras. Você sabe qual que é a sua Canaã? Sabe qual que é a minha Canaã? A nossa Canaã é o nosso propósito de vida nessa terra. Esse é o nosso lugar de descanso. Pastor Wilson escreveu um livro que chama Cruz, Lugar de Descanso. Cruz. Sabe por que a cruz era o lugar de descanso do Senhor Jesus? Porque o propósito de vida do Senhor Jesus era a cruz do Calvário. Certa feita, o Senhor Jesus chegou diante de seus discípulos e perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro pulou à frente e falou: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus olhou para eles e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro pulou na frente mais uma vez e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Nota 10 para Pedro. Valeu, Pedrão, nota 10 para você. Em seguida, versículos depois, está lá em Mateus 16 isso daí. Versículos depois, Jesus fala para os discípulos: importa-vos que eu vou ser levantado na cruz, vai morrer na cruz. Sabe o que Pedro fala? Não, Senhor, o que é isso? Não, tenha dó do Senhor mesmo, só não vai para a cruz não. Pedrão falando isso. Tinha acabado de dar uma nota dentro. Acabado. Sabe o que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Tinha acabado de ser elogiado. Tinha acabado de dar uma bola dentro. Mas por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Pedro falou contra o propósito de Cristo. O propósito de Cristo era a cruz. Ele veio a esse mundo para morrer na cruz. Você veio a esse mundo para quê? É aí que é a sua Canaã. É aí que é o seu propósito de vida. Você acha que não precisou de coragem para Jesus ir para a cruz? Claro que precisou de coragem para Jesus ir para a cruz. Você acha que não precisa de coragem para você cumprir o seu propósito de vida? Claro que precisa de coragem para você cumprir o seu propósito de vida. Qual que é a sua cruz? Foi por isso que Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha e siga-me. Que cruz que é essa que é a sua cruz? É o seu propósito de vida.
Assim como dele, literalmente era a cruz do Calvário, eu e você temos um propósito de vida. E só nós seremos discípulos do Senhor se nós tomarmos esse propósito de vida. Ou seja, se nós tomarmos a nossa cruz, a minha e a sua cruz. Está entendendo? Pastor, mas para fazer isso é de coragem. Muita coragem. Então, de coragem. Pastor, não caiu a ficha ainda. Não estou... Tá bom, então eu vou te dar alguns exemplos de personagens da Bíblia que tiveram muita coragem. Talvez você se encaixe com alguns deles. Vamos ver alguns exemplos? Amém, irmãos? Juízes capítulo 6. Vamos falar de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 a 16. Sabe quem era Gideão? O menor dos menores. Ele fala isso. A minha família era a menor de Manassés, e eu menor na minha família. Foi esse que Deus escolheu. Olha só o que diz. Verso 11, estamos lá? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente nada, o cara era um covarde. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para eles e disse: vai nessa tua força. Que força? O cara não tem força nenhuma. E livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, aqui está o segredo, porventura não te enviei eu? Quem que enviou? Deus. Agora presta atenção, por que Deus falou para ele assim: homem valente? Olha essa tua força, homem valente. Porque você se enxerga de um jeito, mas Deus te enxerga de outro jeito. Deus não te enxerga como fraco, porque na verdade o que você vai fazer não é com a tua força, não é com a força do seu braço simplesmente, é Deus agindo em você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, diga amém. Ele habita em você. Quem age não é você. Quando você abrir a boca, não vai ser você a falar, mas vai ser o Espírito Santo de Deus a falar através de você. Qual a coragem que você tem que ter? Coragem para falar da parte de Deus. Coragem para abrir a boca e falar: não sou eu mais eu falando, mas Deus que habita dentro de mim que está falando. E eu tenho que dizer algo para você essa noite: você foi chamado para algo. Deus tem te separado para algo nesses dias. Você tem que ter coragem e crer que Deus está dentro de você. Está percebendo? Deus mora em você. Qual que é a coragem que eu tenho que ter? De acreditar nisso. Deus está em mim. E a hora que eu abrir a boca, não vai ser eu a falar não, vai ser Deus a falar, porque Deus está comigo. Glória a Deus. Você consegue entender? Olha só mais. Verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, essa palavra, hein? Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe qual que é o segredo? Deus está com você, filho. Pastor, eu preciso de coragem para quê? Para crer. Josué acreditou. Deus está me enviando. O mesmo Deus que estava com Moisés agora está comigo. Ele me dá segurança. Ele falou que não vai me desamparar. Ele falou que vai estar comigo em todo momento. Eu creio nisso. E isso me dá coragem para avançar. Sabe o que tem que dar coragem para nós? É a certeza de que Deus está conosco. Muitos não avançam, tanto na vida natural como na vida ministerial. Muitos não avançam porque não creem nisso, não têm coragem de acreditar que Deus está no negócio. Eu quero dizer para você: Deus está no negócio. Será que Gideão teve medo? Claro que teve. Mas a certeza de que o Senhor estava com ele superou o medo e lhe deu coragem. A sua coragem, essa certeza tem que superar o seu medo. Senão o medo te engole.
E aí você não faz nada. Aí você passa anos e anos na sua vida. Eu não entendo porque a minha vida não dá certo. Não entendo porque a minha vida conjugal não dá certo. Não entendo porque a minha vida familiar não dá certo. Não entendo porque a minha vida ministerial não dá certo. Sabe por quê? Porque você não crê. Você não tem coragem. Coragem do quê? De trazer a palavra de Deus. De ministrar os princípios de Deus. De trazer a prática dos princípios de Deus para a tua vida. E pagar o preço que é necessário para isso. Chamar isso de uma forma real. Sabe, não vai me importar. Tem que passar vergonha? Não importa. Eu vou fracassar uma ou duas vezes? Também não importa. O que importa é o seguinte: eu vou chegar lá. Eu vou conquistar. Quer mais alguém com coragem? O que você acha de Davi? A escola de Davi foi tremenda, não foi? Deus pegou Davi e colocou ele para tomar conta de umas ovelhinhas. Aí foi um urso lá querer comer as ovelhinhas. O que ele fez? Saiu no braço com o urso. Agora Davizinho, ruivinho, pequenininho assim. Você acha que na força do braço dele ele ia matar o urso? Hã? Lógico que não, uai. Foi uma força sobrenatural. Que força que é essa? A força de Deus. Deus estava se apresentando a Davi. E Davi matou o urso, livrou as ovelhinhas. Aí daqui a pouco vem um leão. Aí Davi vai lá de novo, faz o quê? Mata o leão. Vocês conhecem a história de Davi? Quantos conhecem a história de Davi? Vai lá e mata o leão. E agora? Foi Davi que matou o leão na força do seu braço? Claro que não. Quem que matou? Foi na força sobrenatural do Senhor. Davi estava tendo experiências com Deus, conhecendo Deus. Para quê? Para ter certeza. Porque o desafio maior ainda estava por vir. Aí chega aqui, Samuel capítulo 17, verso 42 em diante. Olha o que diz. Samuel 17, 42 em diante. Quando olhou o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Filisteu aqui é Golias, o gigante. Quando olhou o filisteu, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, lhe disse, ou disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi aprendeu. Davi aprendeu quem estava com ele. Davi aprendeu quem que o enviava para as batalhas. Davi entendeu isso. Eu fui preparado. Fui preparado para quê? Para enfrentar esse gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Mais ou menos assim, creio eu. Para ser mais preciso, 2,98 metros de altura. Davizinho, ruivinho, bonitinho, catatauzinho de 1,5 metro de altura. Você acha que ele vai ganhar de Golias? Só ganhou porque teve coragem. E por que ele teve coragem? Porque ele acreditou que Deus estava com ele. Tu vem contra mim, Golias. Tu vem contra mim com armas forjadas por homens. Tu vem contra mim com espada. Tu vem contra mim com escudo. Mas saiba de uma coisa, Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Sabe por que muitas vezes não temos coragem? Porque você vai no seu nome. Você vai lutar as suas batalhas, é no nome do João, da Maria, do Sebastião. As suas batalhas têm que ser lutadas em um nome do Senhor dos exércitos. Você acha que essa obra aqui é do pastor Celso? Você acha que essa obra aqui é do pastor Wilson? Você acha que essa obra aqui é da videira? Irmãos, esta obra é do reino de Deus. E nós vamos no nome do Senhor dos exércitos. É no nome dele que nós lutamos. E é por ele que nós lutamos. E para ele eu estou disposto a morrer. Por quem que você luta? Para que você luta? Não, pastor, não estou lutando não. Então você não vai ser um vencedor. Só é vencedor aquele que luta. E para lutar e ser um vencedor tem que ter coragem para enfrentar o inimigo, não importa quem ele seja. A Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne, não são sangue, mas sim as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. São espíritos malignos, demônios, que nós estamos lutando a toda hora com eles. Não me interessa quem eles sejam, não me interessa nem de onde eles venham. O que me interessa é só uma coisa: eu vou contra eles em nome do Senhor dos exércitos. Não me interessa se ele tem 3 metros de altura. Não me interessa se ele é um Golias. Não me interessa se ele é um leão, se ele é um urso. O que interessa é que eu sei por quem eu estou lutando.
E eu sei quem está aqui dentro de mim. É nisso que eu creio. Temos que ter coragem para isso. Coragem para enxergar além. Coragem para conquistar. Quer conhecer mais um? Serve o apóstolo Paulo? Você acha que o apóstolo Paulo tinha coragem ou não? 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14, olha o que diz. Por essa razão, pois, te ademoesto, Timóteo, por essa razão, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha só o que ele está dizendo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento, perdi aqui, irmão, segura aí, está tão empolgado, que pena, no 10, né? E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Olha só o que ele está dizendo. Eu não me envergonho não, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe quem que é esse homem? Esse é o mesmo homem que disse o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé, já agora a coroa da justiça me está reservada. Esse é o homem que teve coragem no tempo dele. Coragem do quê? Coragem de abdicar das suas vontades próprias, coragem de sair de debaixo de uma tutela religiosa da época e buscar aquilo que era o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro Deus. Coragem de inverter uma situação onde ele era um perseguidor e passou a ser perseguido. Você tem coragem para essas coisas, para assumir uma posição de fé. E ele fala: não me envergonho de nada. Coragem. Pastor, mas isso aí é só para Josué, isso aí é só para Davi, para Gideão, isso aí é só para o apóstolo Paulo. Não é para você, não é para mim não? É só para esses homens? Você acha mesmo isso? Então eu quero dar um versículo para você, e eu estou finalizando já. Mateus, todo mundo conhece essa passagem. Mateus capítulo 28, verso 18. Olha só o que diz aqui. Mateus, olha para mim. Mateus 28, 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o caminho que deve andar. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe qual que é a sua certeza? E a minha certeza? Que deveria gerar coragem no nosso coração para enfrentar toda e qualquer adversidade, todo e qualquer problema, todo e qualquer conflito, é que o Senhor Jesus está conosco até a consumação do século. Sabe por que muitos não vencem, muitos não avançam? Porque não tem coragem.
Mas não é a coragem do medo do precipício, do medo do rio, ou do medo de tomar um choque na tomada. Porque esse medo é Deus que coloca no seu coração para te proteger. Sabe por que muitos não têm coragem? Porque não acreditam que o Senhor Jesus está convosco até a consumação do século. Sabe quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que creem nisso. Por que você está fazendo essa obra, pastor? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Por que você não desiste? Jamais, porque eu sei que o Senhor está comigo. Até quando Ele está com você? A promessa dEle é até a consumação dos séculos. Quando que é esse tempo? Não sei. Mas eu sigo um Deus. E eu quero chegar no final da minha vida e dizer o que o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate. Completei a carreira. Não ficou pelo meio do caminho. Quando o apóstolo Paulo diz isso, completei a carreira, sabe o que ele está falando? Cumpri o meu propósito. A minha cruz está sendo entregue. Completei a carreira. Guardei a minha fé aqui dentro. E agora eu tenho uma certeza. A coroa da justiça me está reservada. Você tem coragem para quê? Tem muitas pessoas corajosas, né? Tem gente que tem coragem para bater na mulher. Né? Crente, viu? Tem gente que tem coragem para bater nos filhos, espancar os filhos. Mas o que Deus espera de você? Que você não se envergonhe do Evangelho. Que você tenha coragem para liderar, cuidar de pessoas, trazer pessoas para perto. Sabe qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja, meu irmão, é cuidar de gente. Esse é o trabalho da igreja. Quando eu falo para você aqui, irmãos, nós temos ali fora o nosso curso Casais Radicais, faça sua inscrição, participe, seja conosco. E você simplesmente despreza isso. Eu sei que você não quer ser cuidado, mas eu estou fazendo meu papel. Nós como igreja estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos aqui ministrando para vocês todos os domingos. Temos nossa célula onde vocês aprendem. Tem o curso que o pastor Ginês está à frente, aí os seminários. Está aí para você, o que você faz com isso? Tem irmãos que não têm nem coragem para isso. Não tem nem coragem para ir mais um dia na semana aqui fazer um curso, para aprender. E aí quando é desafiado, ele fala assim, não estou preparado, pastor, por isso que eu não vou. Não está preparado porque você não quis ser preparado. Porque se você quiser ser preparado, você se preparar, porque as condições como igreja nós temos dado a você. Temos ou não temos? Claro que temos, olha. Está aqui. Os irmãos que estão à frente dessa igreja, eu tenho assinado embaixo. Todos os irmãos são responsáveis demais. Estamos com uma equipe muito boa aqui de liderança. Todos são responsáveis demais. Mas por que você não cumpre então? Você não tem coragem. Coragem para acreditar que Deus está com você em todo momento. Todo. Não importa. Não importa o tamanho do seu Golias. Não importa o tamanho do seu problema. Diga ao seu Golias, diga ao seu problema, o meu Deus é maior do que esse problema. Diga isso. E avance e conquiste aquilo para o qual você foi conquistado por Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Fala para o teu irmão. Ficou mais corajoso ou está menos corajoso? Coragem tem que estar dentro de nós. Coragem faz parte. O Senhor disse isso para Josué: ser forte e muito corajoso. Que coragem que é essa? Para acreditar. Mas pastor, eu pensei que isso fosse fé. Andam juntos, fé e coragem. Estão ali, são irmãs. Você precisa ter coragem. Coragem para correr riscos. Sabia disso? Uma vez eu caminhei com o irmão falou assim para mim: pastor, não dou mais conta de caminhar com ninguém. Não, esse cara já me fez isso, o outro já fez aquilo, o outro já me deixou para trás, o outro já me caluniou, aquele pastor me traiu e não sei o quê.
Eu falei para ele assim: esses não foram os primeiros e não serão os últimos. Os riscos nós vamos sempre correr. Quer dizer que porque você não deu certo com um, quer dizer que não vai dar certo com o outro? Quer dizer que eu decepcionei com um lá atrás, o pastor Felipe e o obreiro Wellington não serve para mim? Sabe o que é coragem? Coragem é que esse menino, essa menina estão fazendo também. Vamos lá para Salto Grande. Precisava ir para Salto Grande? Não, tá bom aqui, pastor, me deixa aqui. Não, vai para lá, faz a obra lá, acontecer lá. Faz a coisa acontecer. Mas tem muito problema lá, pastor. Tem um rapaz lá que fica tirando os membros que estavam para cá, agora levou para lá. Vai ter, não tem problema, deixa o cara fazer o que ele quiser. Se a obra for do Senhor, ela vai prosperar. Se não for, não vai prosperar e acabou. A obra é do Senhor. Mas o irmão fulano agora, deixa o irmão fazer o que ele quiser. Quem vai julgar isso aí é Deus, não sou eu. É o irmão que está fazendo. O que nós temos que ter certeza? Que estamos no caminho do Senhor. Coragem para crer nisso. Amém, meus irmãos? Fala para o teu irmão, tenha coragem.